gostaria de. Bom, então vou compartilhar agora com vocês. Deixa eu compartilhar aqui o material. Deixa eu ver só abrir aqui. Vou colocar no. Bom, primeiro do que tudo, não compartilhei ainda, mas vamos compartilhar. Eu vou colocar. Deixa eu. Está compartilhando alguma coisa com vocês? Ou não? Sim, sim, desafio das primeiras horas. Tá bom. É uma telinha, né? Deixa eu ver. Uma telinha igual. É que eu preciso só mudar aqui a forma de. Deixa eu ver como compartilho. Bom, então, primeiramente, vamos agradecer ao Pai. Quem puder, feche os olhos aí, agradecendo esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por uma manhã, mais uma manhã, obrigado pela possibilidade diária que o Senhor nos dá de buscar o Senhor, mas principalmente buscar o nosso governo. Estamos aqui todos do jeito que estamos, Pai. Sabedor nós somos que sim, nem todos nós acordamos animados todos os dias, nem todos nós acordamos fortes todos os dias, mas todos nós escolhemos continuar. E estamos aqui, Pai. Hoje pedimos algo simples, Pai. Algo simples que muitas vezes nós esquecemos de fazer, mas é algo simples. É ter clareza na nossa mente e calma no nosso coração. Nos ajuda a não desistir quando a vontade falhar e que possamos falar hoje o que está no nosso alcance e fazer também, Pai. Que as grandes obras se constroem dia a dia. E que nesse momento todos nós estejamos aqui com os corações disponíveis e dispostos a buscar esse entendimento e principalmente buscar o governo do nosso dia. Por isso, Pai, nos ajuda. Dessa forma te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Força, força, mais um. Eu sempre falo que o começo da semana ele é importante acontecer no domingo, por quê? Porque é no domingo que, na maioria das vezes, né, nós estamos mais, vamos dizer, disponível para poder preparar a semana. E é isso que eu quero também compartilhar com vocês, mas constância que se sustenta quando a vontade não ajuda. Em todas as áreas da nossa vida, quando nós é, acordamos e temos coisas para fazer nas nossas áreas, nós precisamos tomar uma decisão. Decisão faz parte do nosso dia a dia. Mas nem sempre nós estamos forte, né, e com ânimo para fazer essas escolhas. E Deus sabe disso. Deus sabe que todos nós somos falhos. Deus sabe que nem todos os dias nós acordamos é, com disposição. Mas Deus sabe também que a partir do momento que nós escolhermos, e a decisão é nossa, de buscá-lo, principalmente na parte da manhã, quando começa o dia, com certeza nós vamos se tornar mais forte. Porque o desafio diário, pessoal, nós temos um desafio hoje e amanhã nós vamos ter outro, na terça outro, na quarta outro, na quinta outro, na sexta outro, todos os dias tem um desafio. Ontem eu trouxe para vocês a necessidade de fazer alguma coisa, nem que seja uma coisa é, pequena no sentido de, vamos dizer assim, de tempo ou de quantidade, mas que foi muito importante, ou que eu espero que tenha sido muito importante para vocês, tá? Ontem eu fiz aquela parte que eu comentei. Existe outros dias que eu vou também começar a abrir espaço para o novo, e abrir espaço para o novo começa em todos os lugares, não somente na nossa mente, mas quando a gente tem um ambiente organizado e a gente visualiza isso, enxerga dessa forma, né? Um ambiente organizado, e isso realmente nos dá uma clareza maior daquilo que precisa ser feito. Então, ontem eu comecei a essa organização interna aqui da minha casa, ou dentro dos lugares que me pertencem, né? Porque a casa, quem comanda aqui é a Dona Andréa, ela que faz as mudanças que ela entende que seja necessária nos lugares. Mas hoje, a escolha de governar o meu dia, ele tem que ser principalmente começando pela seguinte frase, e é isso que eu vou colocar aqui para vocês.
Ensinando a oração de abertura. A constância que se sustenta não é força, é retorno. Toda vez que nós começamos algo e por algum motivo a gente possa tropeçar, é importante estarmos retornando, porque a escolha já foi feita, mas o caminho ele vai ser feito não só de um caminho reto, mas de tropeços, de quedas, de dúvidas. A maior vitória que nós possamos ter ao longo de qualquer caminhada é sempre o retorno. Porque quando você retorna, você confia naquilo que você decidiu. E a decisão, como eu acabei de comentar, ela não necessariamente é uma decisão que você vai do início ao fim sem mudança, sem rumo não, sem constância. Porque a constância, e isso eu tenho aprendido aqui também, não é algo que você toma a decisão e vai em frente, sem fazer nenhum tipo de ajuste. A constância, todos os dias, é necessário fazer ajustes, porque nós, como seres humanos, nós somos, sim, pessoas voláteis, vamos dizer. Voláteis, talvez o pessoal aí da gestão de finanças sabe essa palavra aí, volatilidade, que a gente usa bastante, que é você ter todos os dias, isso que até o mercado financeiro faz, né? Você não está todos os dias Sandro, forte. Oi. Sandro, está compartilhando a tela ou não? Não, Não não, está? não. Ah, tá. Eu só parei nessa por enquanto. Por enquanto eu estou no Ah, tá. retorno, tá? Por enquanto estou no retorno. Mas o mais Mas, importante é exatamente isso aqui, ó. Nem todo dia a gente acorda com a vontade, mas todo dia a gente pode decidir. Então, repetindo, nem todo dia a gente acorda com vontade, mas todo dia a gente pode decidir. E quando eu falo decidir, é decidir em qualquer área da nossa vida. Eu tenho. Sandro, Oi, você diga. não está compartilhando nenhuma. Nenhuma? Estamos vendo só você. Sério? Então, Sério. desculpa, falha nossa aqui. Então, vamos. Quando a Sandra falou, eu pensei que já estava aparecendo alguma coisa, mas não está. Então, deixa eu voltar aqui. Faltou colocar só compartilhar. E agora? Está compartilhando? Agora sim. Tá. Todo mundo está vendo aí a leitura da realidade? Nem todo dia a gente acorda com vontade, mas todo dia a gente pode decidir? Bom, é exatamente nessa linha, né? Que tem dia que a vontade ajuda, tem dia que não. Só que a vida, pessoal, ela não espera a vontade voltar. Mesmo sem vontade, mesmo sem, vamos dizer assim, sem força, nós temos que avançar. Eu, recentemente, conversando com um amigo, ele me relatou uma situação que eu fiquei surpreso, porque ele sempre foi uma pessoa dentro da empresa muito decidido, aquela pessoa que nunca deixava nada para amanhã. Ele chegou na minha mesa e, em poucas palavras, eu percebi que ele queria falar alguma coisa. Porque normalmente quando ele já chegava comentando sobre o trabalho, comentando com aquilo que precisava ser realizado ou que foi realizado, mas naquele dia ele chegou calado. Só chegou, me cumprimentou, sentou na minha mesa, em frente à minha mesa, e ficou alguns minutos calado, ou alguns segundos. Eu, consequentemente, entendi aquilo diferente. E aí deixei alguns minutos, talvez ele estava ainda se organizando, e fiz uma pergunta. Perguntei, normalmente todo mundo pergunta, como é que você está? Na maioria das vezes a gente sempre fala assim, tudo bem. Mas internamente é aquela luta que a gente tem, né? Nem tudo está tudo bem. Mas ele, à medida que nós fomos conversando, ele foi se abrindo, e um dos pontos que ele colocou para mim foi que havia uma situação na casa dele e ele precisava tomar uma decisão. E essa decisão, ele tinha dúvidas, certo? Eu só falei assim, olha, independente da religião, independente de qualquer coisa que você escolha no sentido de religião, entenda o seguinte, Deus é único e peça direção ao Pai. Quando você pede direção ao Pai, mas a direção não somente no falar, aquela decisão que você coloca para ele que você sim precisa da ajuda dele nesse sentido da escolha. Ele vai te ajudar. E coincidentemente no bom sentido, ontem ele mandou uma mensagem para mim, um vídeo, e quando ele mandou o vídeo,
Eu falei assim, poxa, a aula de ontem cabia exatamente no que ele estava vivendo, né? Porque ontem a aula foi exatamente no sentido de agir, tomar ação. E eu falei, poxa, olha só, vou mandar esse vídeo para ele. Então, como nós tínhamos gravado, eu mandei o vídeo para ele. A primeira pergunta, assim que ele recebeu, ele falou, nossa, vi que o vídeo é de 33 minutos. Nós estamos acostumados às coisas rápidas. Quando falo nós, é tentando colocar todos nós no mesmo, na mesma situação, mas eu sei que algumas pessoas tomam uma decisão mais rápida, outros um pouco, demoram um pouco. Mas hoje, no mundo da internet, o Reels, né, que é coisa de segundos, as pessoas, ou algumas pessoas, não estão, vamos dizer assim, preparada e não estão disponível e disposta também a ter alguns minutos a mais. Ele falou assim, Sandrão, mas eu vou assistir, cara. Eu vou assistir. Eu falei, ó, divida em três fases, já que são 33 minutos, divida em três fases, bota em seis, mas escute. Ainda brinquei com ele. Mas no final, se você gostar, dá um like, tá? Porque quando a gente se coloca, e é isso que eu gostaria de colocar para vocês também, né? Quando a gente se coloca no sentido de fazer alguma coisa, a primeiro momento, procurar fazer a coisa se tornar mais leve. E como é que a gente se torna mais leve? Sabedor nós somos que vamos falhar. Sabedor nós somos que vamos tropeçar. Mas sabedor nós somos que já decidimos. Então retorne. Porque todo dia a gente tem que decidir. E pode decidir. E deve decidir. Agora, olhando o nosso desafio hoje, né? Aquela enquete que eu coloquei, mais uma vez agradeço a todos a enquete, e a resposta para mim, ela só ratificou as conversas que eu tenho tido com vocês. Então, eu tenho certeza, a enquete demonstrou isso. E aquela enquete eu quis colocar apenas para que cada um de nós pudéssemos escolher somente uma. Em outras enquetes, eu coloquei a oportunidade de nós escolhermos mais de uma. Porque no primeiro momento, nos primeiros dias, a ideia era que vocês tivessem uma noção daquilo que nós estamos buscando nesse desafio, que é o nosso governo. Só que esse governo, melhor, o governador não é governador no primeiro dia. Apesar dele ter o título de governador, só após algum tempo que nós vamos entender se o governo dele está sendo adequado ou não. O nosso governo, o nosso dia, nós temos que saber também o que é uma caminhada. E aí, quando eu coloquei a enquete, eu tive a certeza. Todos nós já sabemos o que fazer. Todos nós, sem exceção, todos nós. Mas a luta é sustentar exatamente quando o emocional entra. E para mim, quando eu comentei que a enquete foi clara, ninguém disse que não entende o que nós estamos fazendo aqui. Ninguém disse isso. Mas uma boa parte, né? Porque não sei se vocês viram a nota lá, mas uma boa parte colocou que a luta é manter quando se cansa, quando existe a desmotivação, quando existe o cansaço. Pessoal, já falei isso em algumas aulas, mas aula não, treinamento, ó, aula não, é treinamento. O problema não é começar, é continuar sem vontade. Eu sei que isso acontece, por isso que eu tive talvez essa boa ideia, eu falei assim, apesar de eu ter materiais para os 30 dias, eu vou me ajustar a cada situação, à medida que eu vejo como o grupo está se mobilizando e até faltando se mobilizar. Exatamente ter essa flexibilidade de poder usar esses 40 minutos como algo real, pessoal. Esses 40 minutos tem que ser algo real, tem que trazer algo para o nosso dia a dia mesmo. Não é o Sandro aqui falando algo um genérico, algo que alguém ou outro pudesse ter falado e o Sandro só representa ou só comenta aqui. Não, tem que ser a realidade. E a nossa realidade, e eu tenho colocado para você como é importante a leitura da Bíblia, mais uma vez hoje, eu já preparei esse material, revisei esse material e preparei ele ontem com base naquilo que nós colocamos, naquilo que vocês colocaram na enquete. Mas hoje no devocional, tem a seguinte frase aqui, ó. A vida é feita de escolhas. Em determinados momentos, é impossível fugirmos delas. Hoje mesmo, ao se levantar da cama, você optou por encarar suas responsabilidades e tomar decisões
que conduzirão você a caminhos distintos. O caminho mais fácil e seguro é, na maioria das vezes, a escolha, porque retornamos à nossa zona de conforto. As escolhas desafiadoras frequentemente proporcionam experiências únicas e transformadoras. Caminhar pela fé significa avançar, mesmo quando o caminho parece incerto, confiando que Deus providenciará o necessário. E por último, Deus tem o melhor preparado para você e deseja conduzi-lo pela mão em direção a uma vida extraordinária. Mas lembre-se, a decisão sempre será sua. Pessoal, olha o devocional de hoje, em cima de um material que eu já tinha preparado. E antes, é claro, da nosso treinamento, eu faço a leitura devocional, tenho procurado não só fazer a leitura, mas estudar o devocional. E as escolhas são fundamentadas em fé e ousadia. Tem um poder de mudar nosso destino. Olha só como a Bíblia fala com aquilo que nós precisamos. Então, o problema não é começar, é continuar sem vontade. Mais uma vez, Deus vai estar sempre conosco, mas a decisão é nossa. Ele dá esse livre-arbítrio para nós. E o texto bíblico que eu escolhi hoje, Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Essa também é, essa também é poderoso, isso aqui. Isso aqui é poderoso. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Nós comentamos ontem, né, que algumas vezes nós nos colocamos à disposição do irmão, mas nós internamente estamos fracos. Então nós temos que nos fortalecer primeiramente para poder também ajudar o irmão. Deus sabe que a gente cansa, Deus sabe, Deus conhece todos nós. Por isso ele fala de continuar, não de acelerar. Cansar não é pecado, pessoal, não é. Cansar não é pecado. Parar é que interrompe o processo. Tá? Então a decisão de continuar é nossa. Mas é importante nós termos essa visão e essa clareza que cansaço faz parte da caminhada. Ontem, quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou: parabéns, hein? 2 horas? Eu falei: foi 2 horas? Eu falei: 2 horas. Eu falei: nossa, 2 horas. Ontem eu fiz mais de 12 quilômetros. Mas por quê? Porque eu estava me sentindo bem, e glória a Deus, cada dia me sentindo melhor. É, o caminho aqui, o parque que eu faço, ele tem um caminho não só plano, ele tem caminho de subidas, caminhos de descidas, mas eu tenho me mantido bem, principalmente quando é caminho de subidas. Então, glória a Deus. Então, quando eu cheguei em casa, é claro que depois, ao longo do dia, a gente sente um pouco, né, o cansaço, o sono, mas era sábado. Mesmo assim, sábado eu nem consegui dormir, porque eu tinha e tenho sempre uma vontade de estar aprendendo algo. Então, pessoal, cansar realmente não é pecado, tá? A constância não é intensidade, é isso que eu gostaria de colocar, não é intensidade. Quem aprende a voltar, aprende a sustentar. Não é sobre empolgação que nós estamos aqui. Esse treinamento não é sobre empolgação, é sobre não abandonar. Se você teve é, vamos dizer, algum dia que você não pôde, 2 dias que você... Pessoal, importante que você esteja seguindo. Eu coloquei isso no primeiro dia. Quantos projetos nós começamos e na primeira queda nós desistimos? A primeira queda, a segunda queda, a terceira queda faz parte do processo, pessoal. E quando você reconhecer isso, você mesmo vai entender o quanto foi bom aquela queda, porque é o sentido também, que eu comentei também nos primeiros dias. Quando você sente algo, é sinal que o treinamento está fazendo efeito. Mas a diferença é que dessa vez você não vai parar. Você vai seguir em frente. Porque eu tenho certeza absoluta que esse treinamento, esse aquecimento, vai mudar a nossa vida. Vai mudar a nossa vida. Não tenham dúvida disso. Na igreja nós colocamos que 2026 é o ano das maravilhas de Deus. E eu tenho confiança plena disso. E quando eu falo que eu tenho confiança plena, eu não estou dizendo que eu não vou ver de luta, não vou ver de desafio. Vou. Estou vivendo. Mas eu vou ultrapassar, como eu já ultrapassei algumas. Então, antes de reagir, pare.
Pare um pouco, pense um pouco. Antes de falar, pense. Pessoal, a palavra falada, ela é extremamente importante no nosso dia a dia. Esse, para mim, é um dos treinamentos mais importantes que todos nós temos que fazer. É começar a se atentar ao que falar e da forma, porque nós nos acostumamos ao longo da nossa vida a falar de uma forma. Mesmo que a gente queira falar de uma outra forma, a boca sai de uma forma que nós acostumamos a falar. Eu vejo na questão financeira isso muito evidente. Nós temos um salário, nós temos uma provisão dentro de casa e nós ainda colocamos algumas frases como se a gente estivesse na escassez, como se a gente não tivesse nada. Faz parte, sim, de algo que nós vivemos ao longo da nossa vida. Pessoal, todos nós temos a casa, temos um teto, temos uma cama, temos comida. E isso é não é só isso, não. Isso é gratidão ao Pai. Então, não procure falar palavras de escassez. Nós somos abundantes, nós somos filhos do Pai Todo-Poderoso, aquele que criou tudo. Então, a primeira coisa é ter essa certeza. Porque as palavras não falam que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Esteja cheio de confiança que você é filho do Pai. Então, antes de desistir, volte. Não desista, volte. Porque muita coisa desanda porque a gente reage no impulso. Ah, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que ser direto. Quantas pessoas, eu vou falar, dentro desses 4 anos que eu estou na igreja, quantas pessoas entraram na igreja e saíram da igreja? Porque aí sim eu posso falar, porque eu conheço uma pessoa que, um momento eu liguei para ele e ele falou exatamente o descontentamento que ele teve pela forma como uma pessoa falou com ele. Pessoal, seres humanos, nós seres humanos somos falhos. Por isso que nós temos cuidado, temos que ter cuidado com aquilo que se fala, porque quando alguma pessoa fala de uma forma inapropriada para a gente se sente, mas nós também fazemos isso com outras pessoas. A afeição também fala muitas vezes sem ser a sua boca. Então, isso eu tenho tido cuidado, eu tenho procurado ter cuidado, porque realmente eu sei que isso pode realmente desandar o dia de uma pessoa, tá? Então, olha outro texto aqui. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio. Ó, seja pronto para ouvir, vírgula. Tardio para falar e tardio para se irar. Resumindo, ele está falando assim: escute. Primeiro escute. Escute com atento. Depois você fala e depois, se houver necessidade, você fica irado. Certo? Eu lembro isso a uma cena de Jesus entrando no templo, e o templo que construíram lá seria exatamente para louvar, né, para glorificar o nome do Pai, estava transformado numa feira ambulante. Então ele saiu irado, né, tirando tudo. Mas primeiro eu lembro assim, pelo menos na cena que eu vi, que ele analisou, viu tudo aquilo e tomou a decisão. Mas hoje eu quero dizer que falar menos é um grande princípio para que a gente possa governar o nosso dia a dia. Porque, aí eu vou colocar mais um ponto aqui. O mínimo feito hoje, com certeza, ele vai sustentar o máximo amanhã. Olhando esse texto, para mim, ele é muito prático. Porque é exatamente isso, o mínimo feito hoje. Nós temos que fazer algo todos os dias, e comece pelo mínimo. Se existe da sua parte uma dúvida em relação ao que estamos fazendo aqui pode trazer para você, eu quero que você faça uma análise você mesmo, e você se conhece melhor do que ninguém. Se você analisar você como era 10 dias antes, como você está hoje. Se você analisar quantas coisas você fez em alguns momentos da sua vida, e no primeiro tropeço você desistiu, e você está aqui hoje. Isso já é um grande movimento, pessoal. Eu conheço praticamente todos vocês, né? Quando falo praticamente, é claro que alguns só no bom dia, shalom, como nosso amigo Jean sempre coloca aí, mas principalmente porque, à medida que nós vamos tendo esse relacionamento, eu vou conhecendo um pouco o perfil de vocês.
Eu vejo aquelas pessoas que são mais decididas no sentido quando tomam uma decisão e eu percebo algumas pessoas com mais dificuldade. Mas sem exceção, vocês estão aqui. Uns mais, outros menos, mas estão aqui. E você é que tem que decidir, e você é que tem que escolher. Faça essa análise, faça essa análise. Quantas situações na sua vida você começou e desistiu no segundo, terceiro dia por alguma situação que você não percebeu que ali fazia parte do treinamento? A queda, o cansaço, a desmotivação faz parte do dia a dia. Eu falei, não sei se foi para a Sandra ou foi para alguém, eu falei assim, pessoal, quando eu comecei a fazer esse treinamento, que foi lá em dezembro, para mim, Deus falou assim, divida com o irmão. Ele não falou qual irmão, divida com o irmão. E olha mesmo, no dia seguinte, quando eu compartilhei com alguns, aí veio uma dúvida. A dúvida veio assim: como é que eu vou manter pessoas 30 dias acordando 5 horas da manhã e só escutando o Sandro falar? Aí Deus fala assim: pode ter certeza que você vai conseguir. Aí eu falei: se o senhor está falando, quem sou eu para duvidar? Mas é coisa que vem na cabeça, é coisa que o sussurro. Por quê? Porque esse é o desafio. 30 dias, para mim, vai ser somente 30 dias, porque em nome de Jesus eu vou continuar fazendo isso que para mim está sendo um benefício. Até agradeço as palavras do Gilberto. Gilberto, também é um prazer imenso. Você, todos estão aqui, né? Você e a Adriana, que são as pessoas, vamos dizer assim, mais novas aí aqui do grupo. Pode ter certeza que também a presença de vocês nos dá muito ânimo, dá muito, vamos dizer assim, prazer em saber que tem pessoas que também, mesmo não fazendo parte da nossa igreja, apesar que a Ivanete também ela faz parte de outra igreja, está aqui, porque, como eu falei, pessoal, Deus é único. Deus é único. Inclusive, já aproveito e já convido aí Gilberto e a Adriana também. Hoje à tarde, eu tenho uma célula aqui em casa, que é para online. A gente faz a leitura da palavra mesmo, durante 30, 40 minutos. Por que parece algo semelhante a isso que a gente está fazendo aqui, né? Mas é claro que está voltado mais à palavra que a igreja está nos direcionando para essa semana. E se vocês estiverem com tempo, né, a partir das 3 horas da tarde, me dá um toque, eu mando um link para você. É eu, minha irmã, minha esposa, minha filha. A gente separa uns 30, 40 minutos por semana para compartilhar com Deus aquilo que nós estamos vivendo. É claro, dentro da direção que a igreja está nos colocando. Mas esse tempo que nós estamos aqui, pessoal, vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa vida. Então, o que o Gilberto colocou aí, eu tenho certeza que vocês também têm compartilhado comigo, e eu não vou falar um por um, mas eu sei das lutas, sei dos desafios, mas estou aqui. Até uma frase que me falaram assim ontem: Sandro, obrigado, irmão, por me incentivar. Falei, quem incentiva nós é Deus. Deus é que nos incentiva. E quando eu falo para vocês, siga em frente, é porque Deus está falando também. Certo? Deus quer o melhor para nós, isso não tenho dúvida. Ele é sabedor da luta, do desafio, então não vamos desistir, pessoal. Então, para finalizar, ou indo na reta final, exemplos de mínimo. 5 minutos quietos, sem pegar no celular, pessoal. Ó, já estamos aqui a 30, quase 30. Eu não peguei no celular. Então, você vê. A não ser que vocês pegaram no celular. Mas olha como é possível? É claro que é possível. Sem pegar no celular. Então, hoje, o desafio hoje é esse aí. Falar uma frase curta que te organiza por dentro. Aí vai de cada um tem uma frase curta, certo? Eu coloquei ontem, vou tirar do meu guarda-roupa aquelas roupas que eu não uso mais. Vou doar essas roupas para irmãos que precisam. Pronto. E o terceiro, agradeça a Deus a oportunidade que você tem para falar sem ser através do intermediário. Deus, olha que maravilha. Se eu quero falar com Deus, se você quer falar com Deus, fale com Ele. Não precisa pedir para alguém falar por você. Fale você com Deus. Qualquer momento, qualquer dia, como eu falei para vocês, aqui, o devocional que eu li hoje, quando eu li isso aqui, eu falei, obrigado, Pai. O Senhor fala conosco de diversas formas, e essa aqui foi uma forma de o Senhor falar comigo. Então, pessoal, hoje eu falo para vocês o seguinte: isso que eu estou colocando aqui cabe em qualquer dia,
até no dia ruim. Até no dia ruim. Até no dia que você estiver desmotivado, faça isso. 5 minutos sem celular, diga uma frase curta, né? E agradeça a Deus por ele ter acordado você. Porque quando ele acorda, é sinal que nós temos coisa para fazer aqui. Então, se hoje estiver pesado, faça isso. Já é suficiente. Já é suficiente isso, tá? Constância nasce quando a gente para de complicar. Então, vamos fazer o simples. E já que nós vamos fazer o simples, vamos orar e agradecer ao Pai por esse momento. E sou mais uma vez grato a todos vocês, começando mais um mês, mas vamos seguir em frente. Então, amanhã estaremos aqui, em nome de Jesus. Então, Pai, primeiramente agradeço ao Senhor por essa oportunidade, quanto é maravilhoso ter esse tempo de qualidade com o Senhor. Obrigado por todos os dias nos mostrar o caminho a seguir, mas principalmente o caminho a permanecer. E o caminho que nós vamos permanecer, sim, Pai, é buscar o entendimento, buscar a clareza e a decisão que somente Ti, Pai, nos dá de escolher aquilo que é o melhor para nós. Sabedor eu sou, sabedor nós somos, que o Senhor tem maravilhosas coisas para nós, coisas que nós não temos nem essa sabedoria toda, mas sabemos que é grandiosa. Por isso, Pai, que ao longo desse dia possamos sim agradecer ao Senhor por esse momento, mas também por alguns momentos que vão ter, alguns momentos, não, todos os momentos que vão viver esse dia. Que todos nós possamos estar tranquilo, calmo e principalmente sabedor que nós somos, que toda vez que nós caímos, nós temos que levantar, porque o Senhor é que estende a mão para nós. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, amém, amém. Olha, a primeira vez que eu terminei 6 horas. Né? Mas é 6:01. Sempre falei que é das 5:21 às 6:01. Mas que bom que vocês estão aqui. Espero, do fundo do coração, que realmente vocês tenham um dia abençoado na presença do Pai e que possam, sim, ultrapassar os desafios, mas principalmente continuar firme e forte. Estarei aqui amanhã em nome de Jesus. Vou rever o material que eu tenho preparado, mas obrigado por aquela enquete. Aquela enquete vai me ajudar, é claro, a fazer alguns ajustes em alguns materiais, porque constância é que nos sustenta, e eu tenho certeza que nós vamos dar. Fiquem com Deus e até amanhã. Sim, Gilberto, Amanhã. estamos aqui hoje à até. tarde, tá? Fiquem com Deus aí. Um abraço. Até mais.